O conteúdo é o mesmo, amém? Glória a Deus. 2 Coríntios 13. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, hoje e eternamente. Amém? Abrace 3 irmãos e espera que está começando o culto. Não é a bênção apostólica do final do culto. Eu quero pregar hoje sobre a bênção apostólica. Olha para 2 pessoas e diga: a bênção apostólica. Geralmente a bênção apostólica é no final do culto, não é isso? Então você que pensou assim, ó, se você chegou aqui com o coração ardendo buscar o Senhor, você vai falar assim: meu Deus, o culto já está acabando no início. Acabou de começar, eu já vi acabar de começar, mas começar de acabar, eu nunca vi. Aí você vai pensar assim, se você veio desanimado, triste, assim, ainda bem que o culto já começou do final. Mas o culto hoje é a bênção apostólica. Eu quero que vocês entendam hoje sobre o amor de Deus, sobre a graça do Senhor Jesus e sobre a comunhão do Espírito Santo. É simples, não é? Mas é o que forja o caráter da igreja. Começando essa mensagem, eu quero lembrar vocês da graça. Vamos começar pela graça? O que é a graça do Senhor? A graça do Senhor, ela já vem sendo trabalhada em nós desde o Antigo Testamento. Uma pessoa chegou para mim e perguntou o seguinte: apóstolo, como que pode, se Jesus Cristo ele abriu o portal da graça, se nós somos salvos pela graça, se Jesus Cristo nos salvou, ele morreu na cruz do Calvário por nós, então as pessoas que viveram antes de Cristo, todas elas foram condenadas? Aí eu respondi o seguinte para cada uma dessas respostas, porque não foi só uma pessoa que já me perguntou sobre isso. Eu falei: não, apóstolo Paulo fala da graça superabundante. Ele fala da graça sobre a graça. Ou seja, o Novo Testamento é a graça superabundante. O nosso Deus é um Deus gracioso desde os tempos eternos. A graça não passou a existir somente depois da morte do Senhor Jesus Cristo. Não. O Senhor sempre nos deu acesso à sua graça. Deus Pai, Deus Filho. Minha filha, pode tirar daqui para não haver distração? Pode tirar, depois que lê, tira. Senão o pessoal vai ler os mesmos versículos 10 vezes. A graça sempre esteve operante, como o amor também sempre esteve operante. E a comunhão, desde o início da criação da terra, está em operante. Na verdade, o amor, a graça e a comunhão está operante desde os tempos eternos, onde Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo vivem numa comunhão eterna. A comunhão é eterna. Deus nos fez participante disso, da graça, do amor e da comunhão. O amor de Deus, o desejo de derramar o amor dele sobre nós, já é um plano eterno. Um dia, eu pregando aqui, eu expliquei sobre isso. Deus criou o homem, apóstolo. Por que Deus criou o homem? Porque ele deu um livre-arbítrio ao homem, o homem decidiu pecar e foi para o inferno. Deus já sabia que o homem iria ser condenado. Por que Deus simplesmente não impediu, deixou de fazer o homem? Tudo é uma pergunta lógica e merece uma resposta com respeito, porque tudo que você acredita não é desconstruído aos berros, e tem assim porque a Bíblia diz assim, não. Isso é uma estrutura que está na sua mente, que você aprendeu dessa maneira. Deus te deu um cérebro, agora vai te julgar por você ter um cérebro? Então, o cérebro para pensar, não é isso? Mas quando Deus nos responde, os pensamentos de Deus, as respostas de Deus vêm sobre a nossa mente, Ele tem que desbaratar as estruturas antigas. E nós temos que nos submeter aos novos ensinamentos daquilo que Deus colocou na nossa mente. Então eu perguntei assim para um rapaz: você tem filho?
Aí ele falou assim, tem. Deus sabia, apóstolo, que eu ia morrer, ia nascer, ia morrer para o inferno. Por que ele simplesmente não me impediu de eu nascer? Então eu perguntei, você tem filho? Tem. Mas tu não sabe que o mundo tem assalto, tem morte, tem droga, tem estupro, tem desemprego, recursos naturais da terra estão acabando. 7 bilhões de pessoas na terra. Então você não sabe que daqui 20 anos vamos ser 14 bilhões? Você não sabe que tem praga, peste, cada dia uma doença nova? Por que tu quis ter filho? Ou você não poderia ter evitado teu filho? Ah, eu não quis ter não, apóstolo, foi um acidente. Mas você pode até não ter você pode até não ter planejado ter. Mas tu sabia muito bem como evitar. Se isso fosse o alvo principal da sua vida, não querer ter filho, duvido que você teria. Você poderia colocar Gil, Bill, Nil. Tu poderia tomar captopril. Tu poderia arrancar o útero. Você poderia fazer o que quisesse, mas filho tu não ia ter. Mesmo que não tenha sido planejado, mas se você não quisesse ter, você não teria ter. Não, tá amarrado ter filho num mundo perverso como esse. Por que tu teve? Tu é pior do que Deus 10 vezes então. É isso? Não. Por que eu quis ter filho? Por que eu e a apóstolo quisemos ter filho? Por quê? Mesmo sabendo que existe um mundo violento como esse. Porque vale a pena correr o risco da perda, mas viver uma vida e experimentar um amor sincero. Vale a pena correr o risco da perda. Tu bota teu filho no mundo, tu não sabe se ele vai ser um engenheiro ou se ele vai ser um estuprador. Tu ora para ser um engenheiro, mas tu não sabe o que ele vai ser. Ele pode te dar desgosto ou ele pode te dar muita alegria. Mas você vai querer ter um filho porque você vai querer compartilhar um amor. Segundo, o amor ele cresce através do relacionamento. Diga relacionamento. Você já reparou que quando um casal de velhinho, um morre, o outro, uma semana depois é igual um passarinho? Morreu. Morre igual um passarinho. Não é assim mesmo? Não morre de pedrada não. Porque, morre mesmo assim, tu amanheceu no fundo da gaiola, tu fala, gente, do nada. Por quê? Acorde, gente. Você imagina comigo, uma pessoa vive um amor intenso, um relacionamento intenso com aquela pessoa. Aí você vai entender que o amor, ele aumenta conforme o relacionamento. O amor não vem pela consideração, o amor vem pelo relacionamento intenso. Quanto mais relacionamento, mais é gerado o amor. Já viu lembra do programa que tinha antigamente no Silvio Santos? Não sei se tem ainda, eu não vejo televisão. Mas que tinha a Porta da Esperança. Aí, o cara não viu o parente há 400 anos, aí a Porta da Esperança. Quando abria a Porta da Esperança, aparecia o filho que ele viu. Quando ele ficou sabendo, na verdade ele nunca viu o filho, ele ficou sabendo que tinha um filho lá na Paraíba. Aí o cara aparece, 40 anos o filho tem. Ai, meu Deus do céu, que saudade, ficou sabendo que tinha, há um mês atrás ficou sabendo que tu tinha filho? Tá com saudade de quem? Mas é meu filho. Irmão, vamos parar, né? Vamos parar de hipocrisia. A gente não tem amor com quem a gente não convive. Não tem. Você ama um enteado teu que tu cria desde o ano de idade. Mas tu não ama um filho que é teu filho biológico, que é criado longe de você, que tem 40 mesma idade. Tu ama mais o teu enteado. Porque amor é gerado em relacionamento. Você pode adotar uma criança e ele te amar e te honrar mais do que teu filho biológico. Amor é relacionamento. Tem casal que quando eles estão velhos, a velha morre, o velho morre e a velha fica. Agora que eu estou começando a viver. Nesse caso aí é diferente. Nunca tiveram relacionamento. Como é que tá as finanças? Não sei, eu sou o macho da casa. Tem comida no armário? É isso que importa. Isso não é relacionamento, concorda? Agora, aquele casal que compartilha tudo, que vai no shopping junto de mãozinha dada. Vem aqui, minha baixinha, vem aqui.
Aí a gente vai, né, no shopping a gente vai assim, com mãozinha dada que assim. Aí no dia que eu tiver velhinho, irmão, que a orelha tiver desse tamanho, porque não sei porque a gente fica velho, a orelha cresce, o nariz cresce. Né, gente? Aí a gente vai, outro dia eu falei isso com ela, e ela falou assim, teu nariz tá maior. Os lábios ficam fininhos, eu tinha a boca carnuda, ela me chamava de negão beiçudo, agora o meu beiço foi embora, evaporou. A água vai evaporando, as coisas vai murchando, tudo vai ficando muito, as águas vão evaporando. Quando eu tiver velhinho assim, irmão, eu vou sentir falta da mãozinha dela segurando. Eu vou olhar, cadê? Aí é a hora que a gente vai morrendo. Pode sentar, minha princesa. A gente vai morrendo. Porque eu vou catar ao lado da cama. Primeiro, a primeira coisa que eu vou mais sentir falta é dela na cama. Por quê? Eu, desse tamanho, eu ocupo 20%, ela ocupa 80%. Ela dorme atravessado, ela estica. Eu durmo assim, na pontinha, quase sendo derrubado. Quando eu vi a cama toda só pra mim, que minha baixinha tá fazendo falta. Aí a pessoa morre, não aguenta, irmão. É o amor, o relacionamento. Você tá entendendo? É por isso que um vai, o outro vai. Agora imagina. Se a gente não está o tempo todo junto, embora a gente passe muito tempo junto hoje, como pastor, eu passo muito tempo com ela. Imagina, você sai para trabalhar, passa o dia inteiro na rua, à noite você volta para casa e tem um bom relacionamento com a tua família, num dia de folga tu tem um bom relacionamento com a tua família, e isso durante 80 anos gera tamanho amor ao ponto de você não conseguir viver mais sem a pessoa. Agora você imagina o amor de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é eterno, não é 80 anos, não são 80 anos, perdão, é eterno, e eles nunca se separaram nem uma fagulha de um milésimo atômico. Imagina um relacionamento intenso e eterno, a quantidade de amor que não é gerado. Então Deus, ele não burla os seus próprios princípios. Deus não criou o homem porque ele quis. Eu vou falar sem medo de cometer heresia nenhuma. Deus não criou o homem porque quis. Deus criou o homem porque foi preciso. Ele tinha que derramar esse amor em alguém. Esse amor precisava ser compartilhado com alguém. Um amor eterno, um relacionamento eterno, tão intenso, tão sincero, teve que ser compartilhado. Sabe por que a gente tem filho? Para compartilhar o nosso amor. Porque eu gero relacionamento e é compartilhado. Quem está entendendo? Olha para o teu irmão e fala assim, Deus te ama muito. Por isso Ele te criou. Porque Ele quer compartilhar o seu amor. Uma salva de palmas para o Senhor. E é lógico que Ele nos deu o livre-arbítrio para eu optar por amá-lo ou não. Porque senão seria algo mecanicista, algo robotizado, e eu não amaria Ele de verdade, porque eu fui programado para amá-lo. E aí você vai dizer para mim, mas apóstolo, se eu não obedecer Ele, Ele me mata e me manda no inferno. Porque o inferno é muito mais prazeroso do que viver numa solitária longe dEle. Pelo menos a dor do inferno te faz esquecer que você está longe do teu Criador. O inferno. Então até o inferno que Deus criou para os anjos dos seus demônios, que não é para o homem, a Bíblia está bem claro, criou para os anjos os seus demônios, mas Deus disponibiliza o amor dele, a graça dele, a comunhão dele, para o homem viver em paz com ele e ainda ter a vida eterna. O homem prefere a droga, a prostituição, o pecado, a vida sem Deus e prefere ir para o inferno. O inferno que foi criado para os demônios, não para os homens. Mas quando o homem se iguala a um demônio, ele vai morar onde o demônio vai morar eternamente. Se ele se iguala ao Filho de Deus, ele vai morar onde o Filho de Deus vai morar eternamente. O inferno é prazeroso, apóstolo? Claro que não. A ranger de dente. O que eu estou querendo comparar é que a dor do inferno não é pior do que a dor de não estar nos braços do Pai. Por que pessoas que têm depressão cortam o pulso? Porque a dor da solidão existencial é menor do que a dor do corte no corpo.
Eu posso dizer que o inferno são os cortes dos pulsos daqueles que estão vivendo longe de Deus eternamente. Então o homem, quando ele pré-julga Deus, ele não se coloca no lugar de Deus no sentido de raciocínio. Porque o nosso Deus, ele é tão poderoso que nós só olhamos para ele como um Deus poderoso que tem fogo na mão e nós somos uma formiguinha, um formigueiro, e Deus é uma criança perversa com palito de fósforo na mão, taca fogo em formiga. Essa aqui eu vou queimar, essa aqui eu vou viver, essa aqui eu vou queimar, eu vou viver. E não é assim. Deus chama todos para a sua graça a viver a comunhão e um amor eterno com Ele. Nós nascemos e vivemos nele nos movemos. Nós nascemos para estar conectado com Ele o tempo todo, buscar Ele o tempo todo. Sem Ele a nossa vida perde o sentido. Desde o Egito, desde o Éden, Deus vinha na virada do dia e da noite, se conversar com o homem, ter relacionamento com o homem. Graça, amor e comunhão. Graça porque o homem está próximo de Deus. Comunhão porque Deus conversava com ele o tempo todo. E amor é o desejo de um Deus todo-poderoso querer ver o homem 2 vezes por dia e conversar com ele. Desde o Éden tem amor, desde a eternidade tem amor. Comunhão, graça e amor. Agora eu quero usar essas terminologias comparando com o Egito. Quando o povo sai do Egito, Deus liberta o povo pela graça, pela salvação. Pela graça sois salvos. Isso é dom de Deus, não vem de homem. Deus dá um cordeiro pascal. Mata o cordeiro. O que é o cordeiro? Um inocente que morreu. Esse inocente morreu pelo pecado de muitos e libertação de muitos. Ele não mereceu a morte, esse inocente. Esse cordeiro não mereceu a morte. Mas foi a morte de um inocente que libertou o povo do Egito. Esse cordeiro representa Jesus Cristo na cruz do Calvário. O inocente que morreu para a libertação de muitos. Passa o sangue no umbral. Sai do Egito com mão forte, libertadora. Isso é a graça, favor imerecido. Ninguém paga pela salvação. Ninguém pode comprar a salvação. Ninguém pode adquirir a salvação por esforço. Paulo disse, Jesus disse, Deus disse lá em Isaías, porque as suas obras são para mim como trapos de imundície. Se você ficar 10 horas na minha presença dizendo, oh Senhor, eu te amo, isso não te faz mais santo 1 segundo. É para mim como trapo de imundície. Fui eu que te resgatei. Ele não rejeita uma adoração. Ele não rejeita um louvor. Ele não rejeita você ficar horas. Inclusive ele vai gostar de você ficar. Mas isso não vai te levar para o céu. A salvação é pela graça. É dom de Deus. Não vem de homem. E aí você sai do Egito. Eles saem do Egito. O exército de Satanás vem atrás. Faraó diz, vai atrás deles. Uma simbologia, um paralelo do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Quando vem atrás, Deus coloca uma coluna de fogo para atrapalhar eles, diante dos olhos de todo Israel. Coluna de fogo, graça. Faraó está descendo os montes. Moisés começa a orar, desesperado. Sabe por que começa a orar? Porque ele se sentiu impotente naquela hora. Então ninguém pode dizer que a libertação veio pelo braço de Moisés, que a libertação veio pelo braço de Miriam. Miriam estava tão tensa que a Bíblia diz que ela só cantou do outro lado. Do lado de cá ela não tinha nem coragem de cantar, de tanto medo que ela estava. Cantar do outro lado é muito fácil, quer ver cantar antes. Estava tensa. Senão, se ela cantasse do lado de cá, todo mundo dizia, o mar se abriu porque Miriam cantou. A igreja, só acontece as coisas dentro da igreja, milagre quando o ministério de louvor toca. Então Deus não quis dar glória para ninguém. Moisés estava tenso, Miriam estava tensa, Arão nem falava nada. E aí, Deus disse, Moisés, levanta. Por que tu clama a mim? Digo o povo que marche. Moisés olha para o povo que o povo está desfalecido. O povo olha o exército de Faraó vindo pelos montes. Tu vê que nos filmes eles vêm pelo monte? Eles vêm pelo caminho da montanha, porque vir pelo caminho da montanha é ataque surpresa. Ele vem pelo caminho das montanhas, e aí Moisés diz assim, olhe esses egípcios que vocês veem agora, nunca mais vocês verão diante de vocês. Olha para o teu irmão e diga, essa dificuldade que você está enfrentando agora, nunca mais você vai ver
diante de você. Pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Sabe de onde que surgiu o Salmo 121? O povo está de frente para o Mar Vermelho. Mar fechado, não tinha como eles dar a volta, 2 milhões de pessoas. Eles seriam esmigalhados, despedaçados, deslacerados pelo exército de Faraó. Um exército vem contra um povo que está com mochila, com criança, idosos, decrépitos, pessoas aleijadas. E eles veem um exército com cavalaria para poder matar eles. Deus que dá a coluna de fogo só atrapalha eles, enquanto um milagre está acontecendo. O exército continua vindo atrás, mas Deus embaça o caminho de Satanás para poder ele abrir o caminho e o povo caminhar. Agora olha só que tremendo. Moisés diz, esses egípcios que vocês estão olhando, significa que antes de atravessar o mar, eles já viram o exército. Esse exército vocês nunca mais voltarão a ver. Olhem para eles, nunca mais vocês olharão. Sabe o que está querendo dizer? Agora você lê o Salmo 121, que diz assim, ó, elevo meus olhos para o monte, diante de onde me virá o socorro? O autor do Salmo 121, ele está se baseando nesse acontecimento de Faraó. Elevo meus olhos para o monte. Ele vê o exército de Faraó vindo atrás. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem da cima dos montes. Então eu vou olhar para cima dos montes, porque é impossível você olhar para o monte e você não vê a nuvem e não você vê o céu. Não associar o pico das montanhas com o céu. Então o Salmo 121 está o seguinte: elevo meus olhos para cima dos montes. De onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Uma salva de palmas para o Senhor. Se você olha para os montes e vê a dificuldade, olha para cima da dificuldade, que tem um Deus todo-poderoso, o Criador, que pode mudar todas as circunstâncias e todas as adversidades, Ele pode nos ajudar a triunfar. Esse ventilador é uma benção, hein? Como disse Jesus, quem não junta comigo espalha. A coluna de fogo, o mar vermelho. E aí, lembra que Deus disse, o líder deu uma palavra? Esses egípcios você nunca mais voltarão a ver. Mas eles voltaram a ver. Aonde que eles voltaram a ver? A Bíblia diz que quando eles atravessaram o mar, logo em seguida o mar se fechou sobre o exército de Faraó. Quando eles chegaram do outro lado, Miriam pegou o pandeiro, já começou a girar no poder, eita mistério, já começou a bater, a glória veio, todo mundo começou, não é isso, a se regozijar, aleluia, Deus fez uma obra tremenda diante de nós. Quando a água se acalma, a Bíblia diz, ficou registrado lá no livro de Êxodo, o exército de Faraó, alguns componentes do exército de Faraó estava boiando na beira da praia. Quando os israelitas olharam para eles boiando, mortos na beira da praia, então, na verdade, esse exército que você vê é a última vez que você vê, não foi a última vez. Eles viram outra vez, mas a segunda vez que eles viram, os exércitos já estavam derrotados. O mar fala de limite. Deus disse para o mar, você vai até aqui, mas daqui você não passa. O mar fala de limite. Quando o povo de Israel viu os exércitos de Faraó boiando na beira da praia, é como se Deus estivesse dizendo para eles, eu não disse? Perseguição tem limite. Olha para o teu irmão e fala, perseguição tem limite. Olha para o outro que está do seu lado e diga assim, você sabia que toda luta tem um limite? Chegou o dia da tua vitória. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Aleluia, irmão! Esse é o Deus que nós servimos. O único prazer que Deus tem é de ser confiado. Hebreus, está lá escrito, porque sem fé é impossível trazer prazer ao coração de Deus. Agradar significa trazer prazer. Sem fé é impossível agradar o coração de Deus.
Deus não fala do dízimo, o dízimo é benefício para mim, a oferta é benefício para mim e para minha família, a minha fidelidade com Deus vai trazer benefício para minha geração. A única forma que tu coloca um sorriso no rosto de Deus é quando tu confia nele. Sabe por quê? Ele olha para Satanás e diz: aí, Satanás, esse aí é meu. Ele confia em mim, ele confia em mim. O diabo pode roubar tudo teu, mas ele não roubou a tua confiança em Deus, ele não roubou nada, porque Deus te dá tudo de novo. E o exército de Faraó, você olha para trás, ele vai estar boiando na beira da praia. Aleluia! E agora começa outro processo, diga: a graça, ela me traz a atravessar o rio e cessa a perseguição. Aí acabou o processo da graça, porque a graça agora vai entrar num outro processo. Saiu do processo da salvação, agora vai entrar no processo da regeneração. Diga: regeneração. Aí ele diz assim, lá em Deuteronômio 8, capítulo 8, você vai ler, em casa você pode estudar, que diz assim: eu, o Senhor, te trouxe para o deserto para te humilhar, para ver o que está dentro do teu coração. Fui eu que te trouxe para ver se você me ama mesmo, para ver se você acredita na força do teu braço, ou da tua força vem de quem? Porque no deserto só tem areia, pedra, escorpião e cobra. É ali que tu vai provar que tu confia em mim. Eu quero provar o que está no teu coração. Toda vaidade cai por terra, toda alta independência cai por terra. Nessa hora só prevalece a confiança em Deus. É eu e Deus. A graça começa a fazer um processo de regeneração. Eu tenho uma terra prometida para você, mas esse deserto vai ser um processo que você vai ter que caminhar sozinho, eu contigo. Não vai ter ninguém para te ajudar. Vai ser eu e você. Ou você aprende a conviver comigo, em comunhão comigo, ou você vai ficar nesse deserto. Porque se você caminhar comigo, eu vou te mostrar o caminho. Tu vai olhar para o lado, tá cada um cuidando de si. Faria pouca meu pirão primeiro. Um vai querer pegar o pequinho, vai cuidar pro filho dele. O outro vai dar o Danone escondido pro outro. E tu vai olhar e tu vai clamar e vai dizer: eu quero chegar logo na terra prometida. Deus fala: vai chegar, mas você vai ter que aprender a confiar em mim. E a graça continua trabalhando, transformando água doce em água amarga em água doce. A graça continua trabalhando até que chega o dia do amor. Diga: o amor chegou. Chega no Sinai, Deus disse: fechou, eu não fechei a porta da graça. A graça vai continuar operando, mas o amor vai superabundar agora. Ele vai dar a lei. E todo mundo achou que a lei era para punir, que a lei era para condenar, que a lei não. A lei era um estabelecimento de um novo tempo de amor. Deus disse para o povo lá no Sinai: não coma gordura, assim diz o Senhor. Ah, estava tão bom lá no Egito. Lá no Egito não tinha lei. Lá no Egito não tinha nada que me cobrasse. Lá no Egito eu podia tomar cervejinha. Lá no Egito eu podia comer cebola, isso, aquilo, outro. Lá no Egito eu podia aquilo, outro. Ah, ele me trouxe para o deserto para poder me escravizar, me dar um monte de regrazinha para eu viver. Ele disse: olha, aquele que andar em comunhão comigo vai perceber que a minha lei é por amor que eu estou te dando. Aqueles que não me amam, a minha lei vai ser pesada demais para ele. Então ele diz: assim diz o Senhor: a carne do sacrifício os sacerdotes podem comer, mas a gordura é minha, diz o Senhor. Aí você vai dizer: Deus gosta de gordura, Deus é espírito, não gosta de gordura. Mas hoje você sabe que a gordura entope as artérias. Há 3.000 anos eles sabiam? Olha para o teu irmão e diga: em cada lei, atrás dela, tem um amor de Deus. Deus estava aguardando os sacerdotes não morrer de ataque cardíaco. Deus disse: não coma carne com leite. Hoje você vai nos Estados Unidos, 80% dos homens que morrem de ataque do coração é porque comem carne com leite. Descobriram que a carne com leite, ela cria uma substância que entope a artéria 3 vezes mais do que a carne animal. Após estar amarrado a comer carne com leite, quando tu come hambúrguer, tu come carne com leite. O pão é derivado de leite. E aí você vai dizer: por que Deus se importa se eu vou comer o que eu não vou comer? Diga: o amor de Deus. Ele se importa até com o que eu como. Um Deus criador dos céus e da terra, o universo está em expansão mais rápido que a velocidade da luz.
Tem lugares no planeta, no universo, que a NASA conhece. Tanta coisa para Deus cuidar, Ele vem se importar com o que eu como. Que amor é esse, irmão? Que amor é esse? Qualquer um poderia dizer, Deus poderia fazer qualquer outra coisa na face da terra. Está preocupado comigo, que eu vou comer? Ele se preocupa. Aí, ele disse, assim diz o Senhor, nenhum homem vai trabalhar e fazer obra nenhum no sábado. Hoje a gente guarda sábado? Não, porque hoje a gente já tem consciência de que a gente precisa tirar um dia com a família, senão a gente vai perder a família. Então Deus, o homem tinha essa consciência antigamente? O homem embrutecido, boçal, machista como era, ia correr, trabalhar, ganhar dinheiro, nunca ia tirar a família. Então Deus obriga o homem a guardar o sábado, para ele ter momento com ele e com a família e não perder a família. Toda a lei tem um amor por trás. Mas quando o homem obedece os mandamentos de maneira dura e seca, ele diz, pra que uma palhaçada dessa? Ai, pra que? Não coma carne de porco. Hoje a gente come carne de porco. Por que a gente come? Porque você sabe que tem que fritar bem, congelar bem, fritar bem, porque tem uma bactéria chamada zoonose que dá doença no cérebro, que dá doença nos olhos. Eu tenho uma amiga que ficou cega de um olho por causa de comer salsicha, carne de porco crudo, é uma bactéria que ficou cega de um olho. Aí você sabe, mas um homem há 3.000 anos atrás sabia? Não. O porco não rumina, ele não tem compartimentos gástricos, ele só tem um estômago. A bactéria da comida toda vai direto para o estômago e contamina a carne. O boi não. Deus disse, coma carne. Olha o cuidado de Deus. Eu te proíbo, não coma carne de animal que não rumina. Porque o animal que rumina, ele tem 4 estômagos, 4 compartimentos gástricos. Ele come, bate no estômago, tem ácido, mata uma bactéria. Ele volta para a boca, mastiga de novo, cai em outro estômago, outro compartimento gástrico. Ele tem 4, o boi tem 4 estômagos. Aí bate no outro, toda vez que volta para a boca, tu viu que o boi só fica mastigando o dia inteiro? Ele está ruminando a comida que ele comeu de manhã. Isso que ele está ruminando, bate no estômago, mata a bactéria, bata. Quando bate no 4º estômago, ele elimina, vira excremento. Mas aí, meu querido, a carne dele não absorveu toda a bactéria que veio do chão. Então Deus disse, eu proíbo vocês. Não coma animais que não ruminam. Olha que cuidado maravilhoso. Ele sabe, os meus filhos não têm tecnologia. Eles sabem que qual carne que tem bactéria, qual que não tem. Eu tenho que defender meu filho. Então eu não vou dizer, gente, olha, se possível não coma. Não, se possível não, que ninguém vai obedecer. Se possível não é ordem. Então ele disse, eu proíbo vocês de comer. Uau, olha para o teu irmão e diga, que amor é esse? Eu fico impressionado com esse amor. Olha para o outro e fala, eu fico impressionado com esse amor. Quem não tinha comunhão, por que a bênção apostólica é a graça, o amor e a comunhão? Você pode ter a graça, pode ter o amor, mas não tiver a comunhão, você não vai entender nem a graça e nem o amor. E tu vai se tornar ingrato. Tu vai deixar de comer o porco e vai dizer, miséria, Deus é invejoso, Ele não pode comer um porquinho, então fica querendo proibir os outros. Eu vou obedecer porque eu não quero morrer, porque eu não quero desobedecer. Mas ele não consegue compreender o amor de Deus por trás do mandamento. Só quem tem comunhão, olha para o teu outro irmão e fala, só quem tem comunhão entende o amor de Deus. Diga o amor, a graça e a comunhão. Outra salva de palmas para o Senhor. A comunhão vem o tabernáculo. A comunhão vem através do tabernáculo. O tabernáculo ensinou adoração, comunhão, querer estar perto, querer se relacionar. Deus cuida tanto de nós, Breno, tanto de nós, que lá no Egito, no deserto ele deu o maná. O que é o maná? Comida do céu. Por quê? Comida do céu, não tem bactéria, não tem inflamação, não tem infecção, não ia dar problema estomacal nele no meio do deserto, não tem uma planta, não tem um antídoto, tem uma planta para fazer um chá, não tem nada, dá um problema e come um animal morto, uma carne estragada. Então deu comida do céu. O nome disso na medicina é nutrigenômica.
Quando uma pessoa, ela pode ter comido alguma coisa 2 dias atrás, que está no organismo dela, que pode comprometer uma operação, os médicos dizem, ó, existe uma comida que pode, o camarão, alguma coisa que está no sangue dele ainda. Se eu operar hoje, o que ele comeu 2 dias atrás ainda pode comprometer a operação. Então deixa ele 1 semana no hospital, comendo uma comida só do hospital, para limpar a parede estomacal, todas as enzimas daquela comida que ele comeu do estômago, para depois operar. Então olha o que Deus faz. Deus faz uma nutrigenômica com o povo no deserto. Ele não queria nem que o povo entrasse na terra prometida, nem com comida do Egito no estômago. Aí o povo reclamou, quero carne. Deus mandou codorna. Codorna é sequinha, não tem gordura. Tá bom, vou mandar uma carne sequinha, sem gordura, porque eu quero que vocês vivam bastante na terra prometida para desfrutar o que eu tenho para vocês. Olha pro teu irmão agora com a boca de profeta e diga, Deus quer que você viva muito, para desfrutar todos os benefícios da promessa. Irmão, Deus não quer que você cumpra a promessa. Deus cumpriu a promessa. Morreu não. Ele quer cumprir a promessa e você desfrute da promessa. É ilógico, ele te dá uma promessa, Deus prometeu, morri. Por isso ele cuida até da tua saúde. Amém? Esse amor é impressionante ou não é? E aí, ele dá a comunhão. Porque sem a comunhão, você não entende o que é a graça e não entende o que é o amor. Aí tu perde tudo. Porque quem não honra o que tem, perde. Aquilo que é desprezado, você perde. Ninguém tem o que despreza. Ninguém tem o que despreza. Se Deus faz um milagre hoje para você, eu ganhei essa blusa de um discípulo no culto passado. Sabe por que eu estou usando hoje? Por quê? Para ele ver que eu usei para ele me dar outra. Uma salva de palmas para esse discípulo. Ou tu acha que eu sou bobo? Não podia colocar outra? Ninguém tem o que despreza, irmão. Eu quero ganhar outra. O discípulo me deu esse relógio. Eu tenho roupa de outras cores, tem roupa só preta não, tá? Ninguém tem, olha pro teu irmão e diga, ninguém tem o que despreza. Ninguém gosta de dar um presente para uma pessoa que a pessoa não é grata. Obrigado, nem precisava. Não precisava, me arrependi de ter dado. A pior miséria que tem é quando a pessoa fala, nem precisava. Tu deu o último dinheiro para comprar o presente, nem precisava. Quando tu dá alguma coisa pra pessoa que a pessoa faz festa, né? Uau! Ele é tudo que eu queria! Tu que isso? Eu ainda comprar uma outra coisa. Dá vontade de ter que dar presente em dose homeopática. Antigamente era assim, eu comprava 3 presentes para a apóstola, eu dava uma e ela, uau! Eu guardava, daqui a pouco eu dava meia hora, dava outro. Tem outro, dá logo. Quando eu dava os 3 de uma vez só, ela se alegrava e acabava. E a gente quando dá, gosta que a pessoa fica olhando, né? Não é assim? Eu particularmente, eu gosto muito de dar presente. Mas a verdade é essa. Quando Deus nos dá algo, irmão, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando Deus nos dá algo e a gente não agradece, Ele também fica entristecido, irmão. Quantas coisas Deus tem te dado? Só que a comunhão faz nos tornar grato. Então ele também deu o tabernáculo. Sabe para quê? O tabernáculo é a adoração. E no meio da adoração, você começa a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Ele não botou o tabernáculo no deserto para ter mais um culto religioso. Ele institui o tabernáculo. Porque se tem adoração, no meio dos louvores, eles vão começar a agradecer o que eu fiz no Egito, as águas que eu transformei, a coluna de fogo. Eles vão adorar e a murmuração vai sair do coração deles. E aí você vai entender o Salmo 61. Eu te darei coroa de glória em vez de cinza e vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Então ele dá o tabernáculo. E aí o pessoal convivendo com o milagre durante 40 anos, comendo maná do céu, comendo maná do céu, comendo maná do céu. Quando eles chegam na terra prometida, Deus disse, agora vocês não podem mais comer pão do céu, vocês vão ter que plantar o trigo. Então, quando eles plantaram o trigo,
E eles colheram o trigo. Sabe o que eles fizeram? Eles ficaram tão impressionados que eles falaram: pão saindo da terra? Pão saindo da terra? Isso não existe não, isso é um milagre. Olha para o teu irmão e diga: você vai ver tantos milagres que o natural vai ser milagre para você. Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Vai ver tanto milagre. E aí em Israel eles fizeram uma bênção. O nome da bênção é a bênção do pão. Bendito, Baruch Hashem, Baruch Atah, Beshem. Aí ele vai agradecendo o pão por ter nos dado o suco da gafe, que é o suco da uva, e ter nos dado o lechem, que é o pão. Bethlehem é casa do pão. Tem me dado o lechem, que é pão. Muito obrigado por o Senhor me deu os pão da terra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu pão da terra. Aí Deus disse: eles que plantaram o pão. Mas eles viveram um milagre durante 40 anos. Eles não conheciam o pão da terra. Eles só conheciam o pão do céu. E o natural virou o sobrenatural para eles. Nós fomos chamados para viver o amor, a graça, de uma forma tão intensa, que o que é natural para os outros é sobrenatural para nós. Quem crê nisso? Então dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia!